Era uma noite sombria e carregada de tensão quando Ricardo, um representante de vendas de uma pequena empresa de cerâmica artesanal, encontrou-se novamente na estrada. Ele viajava frequentemente, quase 3 vezes por semana, um ritmo que poucos suportariam, mas que ele aceitava com resignação. Para ele, era melhor do que ter passado a vida inteira trabalhando como aprendiz de açougueiro no pequeno açougue de seu falecido pai em uma cidadezinha esquecida. A empresa para a qual Ricardo trabalhava era conhecida internacionalmente. Os produtos de cerâmica que ele vendia adornavam cozinhas, banheiros e jardins ao redor do mundo. Ele, no entanto, preferia manter o nome da empresa em segredo. Afinal, uma revelação indevida poderia custar-lhe o emprego. Não que o emprego em si fosse um grande motivo de orgulho. Era tedioso, repetitivo, mas como Ricardo sempre dizia a si mesmo, pagava bem o suficiente para justificar as intermináveis horas na estrada e as noites solitárias em motéis decadentes. Ricardo tinha um costume peculiar, que ele próprio definia como economia estratégica. Em vez de se hospedar em hotéis confortáveis, ele optava por pousadas baratas e hostels, onde podia economizar parte de seu dinheiro para si mesmo. Era uma prática que ele justificava como necessária, mas que, no fundo, refletia sua relutância em gastar 1 centavo a mais do que o necessário. Naquela noite específica, após uma longa demonstração de um novo vaso sanitário de alta tecnologia em uma pequena cidade no interior, Ricardo estava exausto. Havia dirigido por 5 horas seguidas, apenas para explicar a um grupo de empresários endinheirados como aquele vaso específico era capaz de eliminar resíduos de maneira mais eficaz que os concorrentes. Agora, tudo o que ele queria era encontrar uma cama e descansar. Um gerente local havia lhe recomendado alguns hotéis, mas Ricardo, fiel ao seu estilo, encontrou uma pousada um pouco mais afastada, na periferia da cidade. Quando chegou ao local, notou que havia apenas 2 ou 3 carros estacionados na frente. A pousada, pelo lado de fora, parecia surpreendentemente luxuosa, uma aparência que não combinava com o preço baixo que ele havia encontrado na internet. Desconfiado, mas curioso, Ricardo decidiu entrar. O interior da pousada era ainda mais impressionante. A decoração era rica, quase luxuosa, e a recepção era atendida por uma mulher de aparência tranquila e profissional. Ela estava ocupada cumprimentando alguns homens de terno que carregavam pastas e que, por sua aparência, Ricardo assumiu serem também representantes de vendas. Eles trocaram cumprimentos e sorrisos antes de a mulher lhe entregar uma chave, junto com uma bebida de cortesia. O quarto de Ricardo ficava no 4º andar, segundo à esquerda. Ao entrar, ele notou a placa de não perturbe pendurada na maçaneta do quarto ao lado. Dentro de seu quarto, a primeira coisa que chamou sua atenção foi o chão coberto por um material fino, quase como plástico, em vez do esperado carpete. Achou estranho, mas não deu muita importância. Talvez fosse uma tentativa dos proprietários de facilitar a limpeza. Cansado, Ricardo deixou a bebida de lado e decidiu tomar um banho quente. Era seu ritual para relaxar antes de dormir. Porém, ao ajustar a temperatura da água, notou algo peculiar. Um pequeno pedaço da parede saiu, revelando um buraco que dava diretamente para o quarto ao lado. Curioso, ele apagou as luzes do banheiro e espiou pelo buraco. O quarto ao lado estava parcialmente escuro, mas Ricardo conseguia distinguir a cama, a mesa de cabeceira e um abajur. Foi então que ele viu algo que fez seu coração acelerar. 2 pés saíam de debaixo da cama, imóveis. Antes que pudesse processar o que estava vendo, a porta do quarto se abriu e a mulher da recepção entrou, segurando uma faca grande. Ela parecia entediada, como se o que estava prestes a fazer fosse uma tarefa rotineira. Os pés começaram a se mover e Ricardo ouviu um som abafado, como alguém tentando gritar com a boca cheia. A mulher, impassível, começou a esfaquear a pessoa no chão repetidamente. O sangue jorrou, manchando suas mãos e rosto,
mas ela continuou, cortando com precisão macabra, até que os pés finalmente pararam de se mover. Ricardo estava paralisado de horror. A cena era surreal, mas ele não conseguia desviar o olhar. A mulher parecia procurar algo, vasculhando o corpo com a faca, até que seu rosto se iluminou em uma expressão de satisfação. Com um movimento preciso, ela retirou algo do corpo e levantou para inspecionar. Pelo seu treinamento no açougue, Ricardo sabia exatamente o que era. Um fígado brilhante e ensanguentado. Aterrorizado, Ricardo saiu do chuveiro o mais rápido que pôde, vestiu-se às pressas e correu para fora do quarto. Descer pelas escadas parecia mais seguro do que usar o elevador, onde ele poderia cruzar com a assassina a qualquer momento. Ele não parou até chegar ao seu carro, onde ligou o motor e acelerou para longe daquela pousada amaldiçoada. Enquanto dirigia, sua mente ainda processava o que havia testemunhado. O medo o dominava, mas uma pequena voz na sua cabeça o instigava a ir até a polícia. No entanto, o pavor de ser seguido, de que a mulher o encontrasse, era maior. Ele só queria escapar, sair o mais longe possível. Após horas dirigindo sem destino, Ricardo finalmente parou em uma cidade vizinha, onde encontrou um hotel simples, mas que lhe parecia seguro. Entrou e trancou-se no quarto, o coração ainda disparado. Enquanto tentava acalmar-se, sua mente voltou à bebida que a mulher lhe havia dado. Ela ainda estava intacta na mesa de cabeceira. Mas no quarto onde testemunhara o horror, ele lembrava claramente de ter visto um copo quase vazio ao lado do corpo. A bebida era idêntica àquela que ele havia recebido. A conclusão o atingiu como um soco no estômago. Ele poderia ter sido a próxima vítima. Se tivesse bebido a cortesia oferecida pela recepcionista, talvez estivesse agora com seu fígado nas mãos dela. A partir daquele dia, Ricardo jurou a si mesmo que jamais se hospedaria novamente em pousadas baratas e que nunca mais aceitaria bebidas de estranhos. Ele abandonou sua economia estratégica e passou a escolher os locais mais seguros e confortáveis para suas noites na estrada. Mas a memória daquela noite nunca o deixou, assombrando seus sonhos e lembrando-o constantemente de que, às vezes, o que parece ser uma boa oportunidade pode esconder o mais aterrador dos pesadelos. Escolha sabiamente onde vai se hospedar, Ricardo. Afinal, as aparências podem enganar. Ricardo tentou seguir com sua vida após aquela noite infernal, mas a experiência na pousada havia deixado marcas profundas em sua mente. Ele agora percebia que o mundo era um lugar muito mais sombrio e perigoso do que jamais imaginara. O trabalho, que antes era apenas tedioso, tornara-se um fardo insuportável. Cada viagem trazia consigo o temor de que algo semelhante pudesse acontecer novamente. As noites passadas em estradas desertas, os breves encontros com estranhos, tudo parecia estar impregnado de uma ameaça invisível. Os dias se passaram, mas o pavor nunca o abandonou. Ele começou a evitar motéis e pousadas menores, optando por redes de hotéis conhecidas, onde sentia que a segurança era maior. Contudo, o medo não o deixava em paz. A cada novo destino, a cada nova cidade, Ricardo sentia que estava sendo observado, como se sombras se movendo nas periferias de sua visão estivessem sempre à espreita, prontas para se fecharem sobre ele. Certa noite, enquanto descansava em um hotel de uma cidade litorânea, Ricardo foi despertado por um pesadelo tão real que seu corpo inteiro tremia de pavor. No sonho, ele estava de volta àquela pousada, espiando pelo buraco na parede. Mas desta vez, ao invés de ver a recepcionista, ele se viu no chão, imóvel, enquanto uma figura indistinta se aproximava com uma faca ensanguentada. O terror o paralisava e ele sabia que estava prestes a ser dilacerado. Ricardo acordou com um grito sufocado, suando frio. Sentiu o peito apertado, como se seu coração estivesse prestes a explodir.
Levantou-se e acendeu todas as luzes do quarto, tentando afugentar as sombras que pareciam dançar ao seu redor. Naquele momento, decidiu que não podia mais continuar assim. Precisava de respostas, precisava de alguma forma de acabar com o terror que o consumia. Na manhã seguinte, ele fez algo que nunca imaginara. Retornou à cidade onde ficava a pousada. A viagem foi tomada por um silêncio angustiante, com cada quilômetro percorrido aumentando a sensação de que ele estava se aproximando do abismo. Chegou à cidade ao cair da noite e, com mãos trêmulas, dirigiu-se à pousada. Mas, para seu choque, o local não existia mais. No lugar da bela fachada que ele se lembrava, havia apenas um terreno vazio, como se a pousada nunca tivesse existido. Desnorteado, Ricardo dirigiu-se à delegacia local, decidido a contar sua história. O policial de plantão o atendeu com uma expressão de ceticismo, mas à medida que Ricardo relatava os detalhes macabros daquela noite, o semblante do policial mudou. Ele suspirou profundamente e chamou um colega mais velho, que parecia estar a par de alguma história há muito enterrada. O policial mais velho olhou para Ricardo com olhos cansados, como se pesassem o peso de muitos anos de conhecimento sombrio. "Você não é o primeiro a nos contar algo assim", ele disse em um tom baixo. "Há anos recebemos relatos esporádicos sobre essa pousada, mas nunca conseguimos encontrar evidências de que ela realmente exista. Pessoas afirmam ter se hospedado lá, visto coisas terríveis, mas quando voltam, não há nada além de vazio." Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como se ele tivesse atravessado uma porta para outro mundo, um lugar onde a realidade e o pesadelo se confundiam. "O que significa isso?" ele perguntou, a voz falhando. O policial apenas balançou a cabeça lentamente. "Alguns dizem que é um lugar amaldiçoado, que aparece apenas para aqueles que estão destinados a conhecer seu terror. Outros acreditam que é um tipo de armadilha, um eco de algo terrível que aconteceu no passado, preso em um ciclo eterno de horror." Ricardo deixou a delegacia sem respostas concretas, mas com uma certeza aterradora. O que ele havia visto, o que havia experimentado, não era um simples pesadelo. Era algo muito mais profundo, mais antigo, que ele mal conseguia compreender. Decidido a nunca mais voltar àquela cidade, ele partiu para longe, tentando deixar o passado para trás. No entanto, a história não terminaria ali. O medo e o terror que ele sentia começaram a se manifestar de maneiras mais sutis. Objetos em sua casa pareciam se mover sozinhos. Portas que ele tinha certeza de ter trancado apareciam destrancadas pela manhã, e às vezes ele sentia um cheiro metálico de sangue no ar, sem nunca encontrar a origem. Os pesadelos tornaram-se mais frequentes e em cada um a figura indistinta se aproximava mais e mais, a faca sempre pingando sangue. Ricardo sabia que, de alguma forma, ele havia se ligado àquela maldição, que o terror da pousada o havia seguido, agarrando-se à sua alma como uma sombra que ele nunca poderia escapar. Ele tentou todas as formas possíveis de afastar o terror. Mudou-se para uma nova cidade, trocou de emprego, até mesmo consultou um padre, mas nada parecia funcionar. Na última noite em que foi visto, Ricardo estava em um pequeno quarto de motel, em uma cidade que ele escolhera por ser o mais distante possível do lugar onde tudo havia começado. Os funcionários do motel relataram que ele parecia agitado, com olheiras profundas e uma expressão de pavor constante. No dia seguinte, quando o serviço de limpeza entrou no quarto, encontraram-no vazio. Tudo estava em seu lugar, exceto por uma mancha de sangue no centro do colchão e uma faca ensanguentada ao lado. Ricardo nunca mais foi visto e seu desaparecimento se tornou mais uma lenda local, um conto de terror que os moradores contavam para assustar os viajantes. Mas aqueles que o conheceram, aqueles que ouviram sua história, sabiam que ele havia sido vítima de algo muito mais sombrio, algo que não pertencia ao nosso mundo. E assim,
A história de Ricardo se tornou parte do ciclo de horror que ele havia tentado desesperadamente evitar. Um aviso para aqueles que, como ele, se atreveram a espiar nas trevas e acabaram sendo engolidos por elas.